Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação e como vocês sabem a gente pega aquele tema que está mais em alta dentre as perguntas que surgem lá no nosso Instagram. E nessa semana aqui eu peguei essas duas perguntas aqui sobre Cogna, uma das pessoas querendo vender a ação porque ela caiu muito, como a gente vai mostrar aqui, e outro perguntando se é uma oportunidade. Isso já serve para a gente ver como as pessoas estão perdidas, principalmente com empresas como essas, que têm potencial de subir muito ou de cair muito. Então, logo depois da vinheta, a gente já começa passando aqui alguns insights rápidos sobre Cogna e aí a gente pode ter uma conclusão melhor. Logo depois da vinheta a gente já começa, então enquanto isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente ali embaixo o que você acredita que é bom ou não para Cogna e também compartilhe com os amigos que têm ou que estão pensando em ter Cogna na carteira. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui, eu acho que é importante a gente falar algumas questões aqui que são importantes. A primeira delas, eu acho que vale a pena a gente citar que a Cogna é uma companhia que lá atrás ela era basicamente só uma empresa de faculdades, que é a Croton, né, que acabou comprando a Anhanguera também, e etc., e que hoje tem mais de 1 milhão de alunos, né, cadastrados ali, inscritos e alunos que são alunos mesmo da base ativa da própria companhia. A segunda coisa que é importante da gente falar é o seguinte, ela hoje em dia não é mais só a Croton, ela também tem a parte da Vasta e tem a parte da Saber, tá? E aí ela tem escolas parceiras em que ela fornece o modelo de ensino dela, inclusive desde o ensino básico, ela vende livros também didáticos, ela vende livros superiores também, então ela tem alguns outros negócios. O negócio da Vasta e da Saber, que é esse que está mais ligado para vendas governamentais, vendas para a escola, venda do modelo de ensino dela, tem receitas maiores ali no quarto trimestre e no primeiro trimestre. Então esse trimestre agora é um trimestre que normalmente tem margens menores. Tá? Outra coisa também que é importante a gente dizer é que a parte da Croton de ensino superior, essa sim tem umas receitas maiores ali no primeiro trimestre, que é quando tem a captação de alunos. Embora hoje em dia com esse vestibular aí que você pode entrar quando você quiser na faculdade, isso já tem ficado um pouco menos em voga, tá? E por fim, né, o que a gente também pode dizer é o seguinte, esse aqui é o gráfico da Cogna dos últimos 12 meses, basicamente, uma empresa que chegou a valer R$ 3,52 em janeiro de 2024, a bolsa subindo esse ano e ela já perdeu aí 60%. Se a gente voltar mais atrás aqui no gráfico, o cenário fica pior ainda para a Cogna. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar bem. Ó, a gente vai ver que ela bateu ali 3,72 lá atrás, ó, 8 e pouco, 11 e pouco, 12 reais lá em janeiro de 2020 antes da pandemia. Então esse é o cenário de Cogna e por isso que algumas pessoas perguntam assim, será que vale a pena abrir mão da Cogna? Às vezes a pessoa comprou a 7 reais, 8 reais, 12 reais. E a resposta é sempre a mesma, né? Se a empresa estiver melhorando fundamentos e ela estiver em queda livre, ela é uma super oportunidade. Agora, se a mesma empresa estiver em queda livre, mas ela não estiver melhorando os fundamentos dela, ela estiver piorando, ou ela estiver indo para prejuízos crescentes, estiver aumentando a dívida, não estiver gerando caixa, essa empresa deveria ser vendida. O que eu quero dizer com isso é que você não pode analisar a empresa apenas pela cotação dela. Porque a cotação, ela diz um pouco, mas ela não diz tudo, né? No curto prazo, e 3 anos é curto prazo, a gente pode ter uma empresa que está melhorando, mas que o mercado esteja procurando alguma coisa mais óbvia e ela ainda talvez não esteja tão óbvia, e é mais ou menos essa a minha visão. A gente vai ver que ela está melhorando resultados, ela está trazendo bons indicadores aqui, mas ela ainda não é tão óbvia, ela ainda tem um balanço
balanço de risco grande. Tá? E aí o mercado acaba que não compra tanto, talvez tirando ali o fundo Alasca, que está com 16% das ações de Cogna hoje na carteira, são 1 bilhão e 800 milhões de ações mais ou menos, então ele tem 16% dessas ações. Bom, vamos mostrar aqui a parte da apresentação de resultados, que vai ficar muito claro aqui. Ó. Por exemplo, na Croton, ela captou alunos, a base final de alunos aqui, 1 bilhão 138 milhões, 1 milhão 138 mil, desculpa, taxa de evasão semestral aqui caindo em praticamente tudo, tirando aqui na Croton Medicina, a gente vê uma receita líquida subindo 4,9%, a gente vê aqui um lucro bruto crescendo também 3,8% no trimestre, 8,2% no semestre, um EBITDA aqui subindo 18%, custos e despesas diminuindo 4,6%, na Croton a gente vê aqui já a Vasta crescendo a receita líquida, o ciclo dela, né, que pega do quarto trimestre até o terceiro trimestre, aí tá pegando o ciclo completo. Na verdade, aqui tem 3 trimestres já, um crescimento maior ainda de 11%. A gente vê os custos e despesas subindo 8,2%, mais menos do que cresceu a receita de 11%. A gente vê aqui um EBITDA em alta no ciclo como um todo. Tá? E a Saber, a gente vê aí um pouquinho pior nesse sentido, mas como eu disse, esse trimestre dela não é o melhor também. Então acho que não vale muito a pena a gente analisar esse trimestre, tanto é que ela tem aqui um EBITDA negativo, mas no semestre aqui ela tem uma alta, né? Como eu falei, venda de material escolar, livro escolar e etc, vai ser muito mais no primeiro trimestre em si. E quando a gente vem aqui para o endividamento da Cogna, a gente vê que é um endividamento que está em queda. Você vê uma dívida líquida que estava em 3,3 bilhões e agora uma dívida líquida que está aqui em 3,3 também, mas com EBITDA crescendo. Ou seja, você tem aqui um dívida líquida sobre EBITDA em baixa e mesmo se você pegar aqui na vírgula, a dívida líquida caiu alguns milhões aqui, 40 milhões mais ou menos. Então, quando você olha esses números, você vê que a Cogna ela está andando no caminho certo. Agora, por que eu falei que o balanço de risco ainda é muito complicado e ainda é difícil para a própria Cogna aqui, e por que o mercado não está comprando essa tese, assim como o Alasca, por exemplo, está comprando essa tese. Tá? Nesse trimestre a gente viu alguns indicadores importantes e agora eu vou mostrar os mesmos slides com uma visão um pouco mais pessimista. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente vê uma captação, e aqui a gente não tem o que falar. Né? Talvez a única coisa que a gente possa falar é que a captação do presencial aqui ficou negativo, a base final de alunos. Mas aí a gente vai para a receita líquida. A receita líquida aqui, a gente já percebe que no trimestre a gente tem uma alta de 4,9% contra uma alta de 8,2%. Então a gente vê que no trimestre a gente já tem uma redução daquela velocidade de crescimento da receita, o que não é tão bom. Outra coisa também que é interessante a gente ver é o seguinte, a gente tem uma base de alunos hoje de 15,8% e uma receita que cresceu 8,2%. Então a gente tem aqui um ticket médio por aluno que está diminuindo. E ela explica isso no release, mostrando que o mix de alunos tem muito mais calouro do que veteranos nesse momento. Você pode olhar o copo meio cheio, que os calouros eles ainda vão ficar muito tempo na faculdade. Você pode olhar o copo meio cheio, que não tem evasão, mas você pode olhar o copo meio vazio, que você está tendo uma redução do ticket médio. Outra coisa também que a gente pode olhar é o seguinte, a gente vê aqui que a captação aqui foi basicamente em EAD. A gente vê a receita crescendo em EAD, e EAD tem um ticket médio menor. Então a gente teve uma queda de ticket médio, tá, na Cogna ou na Croton nesse caso, que é importante aqui da gente observar. Quando a gente passa para o lucro bruto, a gente vai ver que também perdemos margem.
né? Porque se a receita cresce aqui 4,9% e o lucro bruto está crescendo 3,8%, a gente teve uma perda de margem, que acaba sendo importante aqui, principalmente no presencial. E aí a gente vem para custos e despesas. Aí você vai falar assim, poxa, mas caiu aqui pra caramba, né? O custos e despesas, é difícil uma empresa conseguir isso. Sim, mas aí a gente tem o seguinte, esse despesas operacionais aqui, 4,1% de ganho em relação à receita líquida, a gente tem o seguinte, a gente teve uma reversão de provisão, que não aparece aqui, mas lá no release está mais explicado. Então, é uma provisão que foi feita ao longo do tempo, nos últimos 4 anos, aí saiu agora uma decisão do Supremo em que essa provisão de contingência ela não é mais necessária. Então, ela reverte essa provisão que ela tinha feito e é mais ou menos essa diferença aqui. Caso contrário, custos e despesas teria permanecido constante, o que de certa forma é até bom, né? Já que a receita subiu, mas é um outro ponto aqui talvez negativo, tá? E outro ponto aqui que eu acho que é interessante da gente observar é o seguinte, né? A gente vê que no trimestre aqui a Vasta tem uma queda de EBITDA comparado com o mesmo trimestre que sazonalmente era ruim, e aqui na Saber a gente vê uma receita para baixo e um EBITDA para baixo da mesma forma. O que também pegou aqui é a geração de caixa operacional, uma queda bastante expressiva tanto no trimestre quanto no semestre. A empresa tem um guidance, né, que é uma projeção que ela deu no início do ano, que ela iria fazer 1 bilhão de caixa operacional após CAPEX, e ela só está com 307 milhões, o que é muito pouco, né? A gente está vendo aí que são 30%. Ela continua acreditando que ela vai conseguir, porque ela acredita que Saber e Vasta vai trazer uma geração de caixa operacional, principalmente no terceiro e no quarto trimestre, e o EBITDA que ela tinha botado lá no guidance também, que era 2,1 bilhões, ela conseguiu só 977 milhões, né? Então você vê que ela está abaixo de 50% nos dois números, sendo que aqui a gente não tem uma sazonalidade tão grande no último trimestre como teria num varejo, por exemplo. Na educação, o aumento das mensalidades costuma ser no primeiro trimestre. Então ela está muito ancorada em que ela vai conseguir captar alunos para Kroton e ela vai conseguir ter toda a demanda aí de escolas e de livros e etc., de soluções que ela vai conseguir entregar na Saber e na Vasta no terceiro e no quarto trimestre, tá? E por fim aqui, o endividamento aqui eu acho que não tem nada a falar, esse sim está caindo e está muito bom, mas esse 1,8 aqui em 2 trimestres para chegar em 2,1 bilhões vai ser difícil. Então o que o mercado começa a entender dela é o seguinte, ela está melhorando o resultado, ok, está melhorando, mas ela já mostrou um crescimento um pouco menor nesse semestre, né, nesse trimestre agora em relação ao primeiro trimestre, e talvez ela não consiga entregar a projeção que ela indicou ali no início. Então algumas pessoas saem de Cogna em troca de cases mais óbvios, tá? Na minha visão, tá? Não vale a pena você sair de Cogna nesse momento, porque a gente está vendo melhor. Mesmo que ela não entregue isso esse ano, entregue no próximo, pode demorar um pouco mais, mas não faz sentido a pessoa sair agora que a empresa vale 2,6, 2,7 bilhões e mais 3,3 bilhão de dívida. Porque aí você está falando de 6 bilhões de valor de firma numa empresa que já está com quase 2 bilhões de EBITDA. Uma empresa que ainda está com prejuízo, mas está com prejuízo muito pequenininho, de 20 e poucos milhões, que está gerando caixa, tanto que está caindo a dívida líquida. Então, a pessoa... E aí vai o grande ensinamento daqui. O grande ensinamento não é falar sobre Cogna. O grande ensinamento é o seguinte, a pessoa que segura a empresa lá de cima, de 6, 7 reais, às vezes até fez preço médio nos 4, nos 3, e aí agora que está 1,40, como ela olha só a cotação, ela perde a paciência naquele determinado ativo, tá? Então, assim, a Cogna nem é a minha principal empresa que eu acredito no setor educacional, mas a pessoa vender nesse momento porque ela olha apenas cotação, ela só vai aumentar a estatística de pessoas físicas
que entram na bolsa sem saber absolutamente nada e que compram na alta, vendem na baixa e provavelmente ela vai vender Cogna para comprar algum ativo que agora está no momento, que tá, né, que o pessoal esteja falando mais. E aí ela acaba, né, provavelmente esse ativo está na alta, e aí depois ela deve acabar comprando de novo Cogna quando chegar ali a 3, 4 reais, porque ela vai pensar assim, puxa, eu podia ter ganho tanto na Cogna se eu tivesse mantido aquela posição, eu quero pelo menos pegar um pouco da festa. Ela volta a comprar na máxima de novo, porque não tem garantia que ela vai voltar para 7, para 8, para 10 ou para 12. Mas se ela subir de 1,80 para 2,50, já é um baita retorno. É de 1,40 para 2,50, já é um baita retorno. Então, tem que tomar cuidado, principalmente com a cabeça, com o emocional, com o psicológico. É que se dane aquilo que eu falei sobre Cogna, isso não é o importante do vídeo. Isso é só o pano de fundo para eu conseguir passar esse racional para vocês, tá? O que importa para vocês entenda que bolsa não é uma aposta, bolsa não é cotação, bolsa é resultado. Tá? E os resultados da Cogna estão se mostrando melhores. Em algum momento o mercado vai perceber isso. Volto a dizer, não é nem a minha principal empresa do setor educacional, porque o meu perfil de risco não gosta tanto desse tipo de case tão estressado. Tá? Então eu prefiro alguns cases que já estejam gerando lucro, que estejam um pouco melhores, embora estejam mais caros. Mas a pessoa vender Cogna depois de ter segurado toda a queda, não faz sentido nenhum na minha visão, tá? Abraços, bons investimentos para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E para terminar aqui, eu queria aproveitar e convidar vocês para um evento que a gente vai fazer na semana que vem, que é relacionado aqui com opções. Tá? E a gente tem diversas estratégias possíveis em opções e a gente queria mostrar isso para vocês. Tá? Inclusive, por exemplo, uma pessoa que tem Cogna hoje e que viu esse vídeo e que gostaria, por exemplo, de aumentar a posição em Cogna, você consegue, né, lançar a opção, por exemplo, de venda. Você lançando uma opção de venda, por exemplo, de R$ 1,40, você consegue vender essa opção a em torno de 6 ou 7 centavos, como mostra aqui. Tá? E você lançando isso aqui, isso significa 5% do valor da ação. Você vai entender tudo isso lá dentro do nosso workshop que a gente vai fazer sobre opções. Mas nesse caso aqui, você antecipadamente já ganha 5% do valor da Cogna. E se porventura ela ficar abaixo de 1,40, aí você compra no preço de 1,40, ou agora está até 1,41. Então você imagina, você ganhar 5% em um mês. Se a Cogna subir, tua carteira lá que você guardou está subindo. Se cair, você compra um pouco mais de Cogna, mas você ganhou 5% sobre esse valor aí que você está aumentando. Né? E se você realmente, mesmo vendo o vídeo, você quer vender Cogna, cara, às vezes uma boa opção é você fazer uma dividendo sintético, né? E aí você pode lançar aqui, ó, a 9 centavos, por exemplo, a ação que vale 1,40. Então você pode ganhar esses 6 centavos além de vender a 1,40 lá na frente. Se porventura cair, você faz de novo no mês que vem e assim por diante até você sair da posição. Essas são apenas estratégias simples. Se você não entendeu, cara, se inscreve ali embaixo no workshop, porque Cogna é uma empresa que faz você conseguir ganhar muito dinheiro com opções, até por causa da volatilidade dela. Então, não deixe de se inscrever, porque você, sem se inscrever e sem conhecer opções, no barato você está deixando aí na mesa em torno de 2% ao mês. Então, lá embaixo no link da descrição tá do nosso workshop sobre opções para você não perder nada sobre isso. O mercado financeiro nada mais é do que um tabuleiro de xadrez. Muitos jogadores veem as opções como peças enigmáticas, difíceis de dominar, reservadas apenas para aqueles que têm a ousadia de arriscar. É por isso que muitos jogadores acabam o jogo sem vencer. Afinal, não sabem utilizar as melhores peças. Sobram apenas com os peões, meros trocados de dinheiro após uma partida intensa no tabuleiro. Você pode mudar o jogo, se mudar a forma como utiliza as opções. Elas devem ser peças aliadas na conquista do jogo da liberdade financeira, e não um peso no tabuleiro. Chega de terminar a partida de bolso vazio. Está na hora de aprender a dar o checkmate. Nos dias 3, 4 e 5 de setembro, ocorrerá o evento Liberdade com Opções.
3 aulas exclusivas e gratuitas sobre opções, para quem não domina absolutamente nada e para quem já opera com opções, mas que não tem resultados. É a sua chance de virar o jogo. É a sua chance de dar checkmate.